milagre, e eles voltavam para a multidão, entregavam, quando acabava o pão, acabava o peixe, eles voltavam em Cristo, o milagre era operado, e eles voltavam para a multidão. Ou seja, se você não vai a Cristo, você não tem o que entregar. Se você não vem a Cristo, você não tem nada para dar, porque ninguém pode dar o que não tem. Então você tem que conhecer esse assunto, meu irmão. Nós temos que gastar tempo com esse livro. E a nossa igreja, tão amada, vive um fenômeno. Nós nunca tivemos em nossos bancos tantos mestres, tantos doutores, tantos pós-doutores, tantos livres docentes, conhecedores de todas as matérias, mas cada vez menos conhecedores de Bíblia. A gente está gastando 8 horas por dia com matemática, com aritmética, com física quântica, nos preparando para um vestibular, e está certo, não tem problema. Mas de que adianta tudo isso se eu não gasto tempo com a Bíblia? Porque não é matemática que vai salvar ninguém, não é física quântica, é o Evangelho. E sabe o que Ellen G. White ensina, se você acredita nela? Quando nós gastamos tempo com a Bíblia, a nossa mente se prepara para qualquer outro tema. Existem pesquisas nas universidades dessa igreja que mostram que quando os estudantes são colocados em contato direto com a Bíblia, a sua produção acadêmica é outra. Por quê? Porque o livro de Deus abre nossa mente para a compreensão de qualquer outro tema. No entanto, foi feita uma pesquisa onde aponta que a maior intelectualidade sobre as Escrituras estão justamente com os ateus. Eles, por serem céticos, agnósticos, duvidarem, não acreditarem em Deus, vão atrás, pesquisam, conhecem na profundidade o porquê que e os experimentos científicos mostram que Deus não existe, que o mundo veio de uma evolução, que o âmbito científico é quem está correto. Na ciência tudo se explica. Esta confusão traga já por Babilônia, meu irmão, muito bem colocada pelo pastor Arilton. Eu deixo a pergunta agora para o professor Casale. Professor Casale, por que os dias de hoje estamos tendo dificuldade em pregar uma mensagem sincera e verdadeira dentro da onde estariam os remanescentes? Eles se espalharam por todo o mundo, glória a Deus por isso. Então agora o povo judeu, que é o povo que já havia sido eleito por Deus com Abraão, Isaque e Jacó, ele foi esquecido? De fato, ele não foi esquecido. Então, hoje, se a igreja, como fez judeus no passado, rejeitaram e houve a troca, o véu se rasgou de cima a baixo, agora está com a igreja, não vai voltar o tempo ainda onde os judeus ali estarão experimentando da mensagem profética dos 144 mil, que seria ali o evangelho do reino? Então, o nosso irmão pastor Arilton, ele frisou muito bem de que a igreja de Deus, ela deve ter o preparo, ela deve se preparar. Não pode, por exemplo, você dar um evangelho para as pessoas se você não viver esse evangelho. Não é verdade? Opa, desculpa. Entende? Então, você percebe que ele estava falando daquele milagre de Cristo, aonde Jesus multiplicava os pães. E os discípulos, né, os apóstolos, os discípulos levavam a cesta cheia de pães para distribuir ao povo. Mas eles não tinham pães. Os discípulos não, eles tinham que voltar, ir até Cristo, para que Cristo fizesse o milagre. Assim também somos nós. Se nós não tivermos o milagre da salvação dentro da nossa vida, do nosso coração, nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. Né? Então nós temos que amar como Cristo amou, obedecer como Cristo obedeceu, evangelizar como Cristo evangelizou, curar como Cristo curou. Até o próprio Cristo disse, se você crer, fará obras maiores do que esta. Então vocês notam de que a plenitude do Espírito Santo, a chuva serôdia, vai restaurar todos os dons. E os irmãos e as irmãs que vão levantar este alto clamor, chamado do terceiro anjo, eles vão pregar como Jesus pregou, Alexandre. Eles terão completo amor, vamos assim que dizer, humano, né? Completo amor
como Jesus amou. Eles vão evangelizar, vão pregar, vão curar, fará obras maiores. Eu acredito que até ressuscitar os mortos. A gente vê vários personagens das Escrituras que ressuscitou os mortos. Pedro ressuscitou, né? Tabita. Elias ressuscitou. Parece que Eliseu também, quando foi sepultado numa cova, bateu no osso de outra pessoa, aquela outra pessoa ressuscitou. Então, existem vários personagens que até Paulo, o apóstolo Paulo ressuscitou também. O Etíope é um rapaz que estava na janela ouvindo ele, caiu do andar lá da casa e não estava mais respirando, caiu e morreu. O apóstolo Paulo parece que ressuscitou, parece que está na Bíblia isso daí. Então, nós notamos de que a obra de Deus será feita. E Deus conta com você, Deus quer que você participe também. Não é que Ele precisa de você, não é que Ele precisa. Deus conta com a sua participação. É nós que precisamos de Deus, nós que precisamos da graça, do poder. Mas olha só, fazer parte do reino de Deus é bom, não é verdade? Vida eterna, um mundo só de glória, onde não vai ter dor, tristeza e morte, onde nós vamos ver a Deus, a Cristo, face a face, vamos ver literalmente os anjos de Deus, vamos conhecer um novo mundo extraordinariamente belo. Muito bem, mas você e nós não vamos se esforçar para isso? Nós não vamos pelejar e combater o bom combate? Em primeiro lugar, para a nossa salvação, e de segundo lugar, para a salvação do nosso próximo. Então, a chuva serôdia, ela vai descer no servo de Deus. E a igreja eclesiástica, a liderança da igreja, não vai entender o derramamento do Espírito Santo. Alexandre, isso é profecia, não só da Bíblia Sagrada, mas como também das revelações do dom de profecia. E aqui temos um texto aqui, que eu vou ler aqui. Está no livro Parábolas de Jesus, página 79. Como em épocas primitivas, como no passado, né, em épocas primitivas, as verdades especiais, que é a verdade certa para o tempo certo, no momento certo, né, as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas. Você está entendendo? Você sabe o que quer dizer uma autoridade eclesiástica? Uma autoridade eclesiástica é qualquer tipo de liderança de uma organização religiosa. Um ancião, um diácono, um departamental, um pastor de igreja, um diretor de música. Verdade. Toda e qualquer liderança que uma pessoa tenha dentro de uma religião, dentro de uma igreja, é chamada de autoridade eclesiástica. E aqui diz que as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas. Mas caso alguém, presta atenção agora, caso alguém, alguma autoridade desta, vier manifestar a verdade certa, especiais para este tempo, que é a mensagem de santificação, Alexandre, a mensagem de correção, chamando o pecado pelo nome exato, os pecados populares, então pode acreditar que aquele irmão não vai ficar muito tempo lá dentro, não. Ele será deixado no banco para esquentar o banco, e se ele continuar falando, ele vai ser desligado da igreja, será expulso da sinagoga. Aí vem expulso assim, no caso, não queremos que você venha aqui mais na igreja. Há casos que acontecem assim mesmo, né? Mas não, irmão, você não entende. Nós desligamos você da membresia da igreja, nós cortamos o seu nome, é porque você não entende do evangelho. Você não entende da palavra de Deus, você fica pregando heresia, você está pregador de fake news. Você fica pregando fake news, irmão, que isso? Aí, para terminar aqui, e não se acha com essas autoridades, mas com homens e mulheres que não são demasiados instruídos, nem sábios demais para crer a palavra de Deus. O Senhor pode servir-se e servir-se-á
dos que não tiveram educação esmerada nas escolas dos homens. Duvidar do seu poder para fazer isso é manifestada incredulidade, é limitar o poder onipotente daquele para quem nada é impossível. Então é o que diz as Escrituras. Deus usa os que não são para aniquilar os que são. Deus usa as coisas humildes, as pessoas humildes, para envergonhar os sábios. Então note, queridos irmãos, que o nosso irmão Arilton, ele fez o papel dele, ele fez a parte dele, pregou o tronco da mensagem. E louvado seja Deus, você está vendo aqui no canal Análise Teológica os detalhes da mensagem do terceiro anjo, do avivamento e de uma reforma. Se você não prestou atenção nesses pormenores, porque foi dado gratuitamente para você, pela glória e pela palavra de Deus. Então, meu irmão, você é um seguidor da maioria, você quer seguir multidões, a maioria, você julga que a maioria sempre está certa. Tá bom, então vai com a maioria, porque a minoria da minoria é que vai receber a chuva serôdia e vai, Alexandre, levantar o alto clamor do terceiro anjo e terminar a obra do evangelho. Aleluia. Vem aqui no canal Análise Teológica. Obrigado por estar junto conosco fazendo a unidade de Cristo, a interação, formando aqui a verdadeira igreja. Existem duas igrejas, a verdadeira e a falsa, e você, por Cristo, estar no comando. Por que dois? Não é para ficar em dois, não, meu irmão. Quando diz dois, é dois ou mais. Por que dois ou mais? Eu, Vanderlei, o Espírito Santo. Opa, já temos, não é dois, são três. O número da família. Uma família só é constituída se você casou e tem alguma deficiência e pela natureza biológica não pode ter filho. Legalmente você só é uma família com a pessoa realmente quando você casa. Mas à vista do olho moral humano é quando você tem um filho ali. Aí você fala, opa, agora sim você tem a sua família. Você deixa de chamar sua mãe de família. Sua mãe passa a ser sua irmã, seu irmão passa a ser seus irmãos. Mas eles deixam de ser sua família e você constitui uma nova família com o seu próprio filho. Ao ponto do seu próprio Deus entregar o seu filho unigênito. E as pessoas, às vezes, professor Vanderlei Casari, acham que o Cristo é criado, que ele foi criado no céu para resolver um problema da humanidade que viria no futuro. O mundo passaria por uma decepção na queda de Adão, juntamente com Eva, quando ali aceitou o fruto que não deveria agradar a Deus, da desobediência, e levando esse legado que o anjo caído que está aqui na terra, atuante ainda nos dias de hoje, ele quer ainda levar 1/3 da humanidade. Ele levou 1/3 dos anjos celestiais. E este 1/3 ele quer dizer ali que quase a metade, quase a maioria, muitas pessoas estão sendo enganadas e levadas pelo falso Cristo, pelo falso evangelho, cujo qual a mensagem profética dos dias de hoje, não só para a igreja, qual? Romana, a grega. E quem são os romanos da atualidade, meu irmão? Às vezes nós esquecemos. Paulo falou ali como apóstolo dos gentios. Paulo, ele é o melhor apóstolo para quem? Para a igreja depois de Cristo. Você quer estudar sobre as profecias? Pode ir aos apóstolos, pode ir até mesmo aos profetas, Jeremias, Isaías, Daniel. Mas quando quer falar sobre profecia, devemos ir sempre a Paulo, a João, que escreveu o livro do Apocalipse, e principalmente o Messias, que muito falou também sobre o céu e o inferno, que é aí o estágio final do mal. Quando o falso profeta, o anticristo, serão lançados vivos juntos no lago de fogo, e ali queimarão e o fim será estipado. As pessoas falam, então o mal vai deixar de existir? O bem, para
o mal para existir, ele precisa do bem. Então o bem ele sempre vai existir. Então o diabo, sim, o lago de fogo foi feito para queimar eternamente para os anjos do Satanás e ele próprio. Agora o homem ali será como a palha, ele queimará e deixar de existir proporcionalmente, como diz a doutrina verdadeira da mortalidade da alma, que podemos até colocar aqui no próximo bloco com o professor Casale, mas eu vou soltar aqui o vídeo do Renato Barros, porque o Renato Barros ele está sempre ligado às questões judaicas. As questões judaicas para a igreja foi sempre as perguntas dos discípulos. Os discípulos ali sempre perguntaram, Vanderlei Casale, que tempo que será restituído a nós o reino, Senhor? Até mesmo a última pergunta, quando o Senhor já tinha ali o seu corpo glorificado ali, e eles perguntaram, Senhor, e quando tu vai restabelecer os reinos a nós, a Israel? Nem no último momento eles deixaram de crer que o Messias viria como o rei Davi no âmbito político para liderar a batalha militar. É isso que o Renato Barros vai mostrar para nós aqui no canal Análise Teológica. Dê uma olhada nesse vídeo que saiu ainda agora sobre o estado atual da região mais profética do mundo, Jerusalém. Exatamente isto. Algo esperado no nível civilizacional para setembro, eles estão dizendo. Bom, se vai acontecer ou não, é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Bom, muitos falam, para aqueles que acreditam, até em arrebatamento da igreja, né? Então preste atenção nesse vídeo, tá interessante. Vamos ler a matéria aqui, vamos discutir esse assunto. Usem os comentários à vontade, tá bom? Para opinar sobre este tema. Peço o seu like, compartilhamento, inscrição no canal. Tamo junto, vamos lá. Olha só. Uma imagem até emblemática aqui utilizada, né? Mas olha isto, gente. Com o outono de 2022, todos os sensitivos, as pessoas em geral, todas as pessoas inteligentes têm muitas expectativas ansiosas. Há avisos de todos os lados de que algo está prestes a acontecer. E será de uma escala tão grande que virará o mundo de cabeça para baixo. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Os otimistas estão argumentando que haverá um arrebatamento da igreja, enquanto os pessimistas dizem que poucos sobreviverão e aqueles que sobreviverem serão forçados a assistir o resto do terrível circo até o fim. Existem pontos de vista intermediários, como um colapso financeiro. Eu acredito que isso está para acontecer e não é por acaso. O colapso financeiro é programado, tá, gente? Um asteroide, um cataclismo sísmico, uma guerra nuclear, uma nova pandemia, ou todos os 5 em 1. Né? Existem várias opiniões. Quanto aos astrólogos, embora não digam nada definitivo, também não prometem nada de bom para este outono, eles dizem aqui. Agora fica interessante, ó, gente. E agora, judeus religiosos também aderiram ao tema. Com referências aos tzadiks, eles escreveram em seus chats internos que no final de agosto ou em setembro ocorrerão alguns eventos de escala civilizacional. Os eventos serão tais que as pessoas terão medo de deixar suas casas e que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, virará o mundo inteiro de cabeça para baixo. Aqui tem até um recorte do chat deles conversando sobre isso. Com referências aos tzadiks são os sábios, vamos colocar assim, os sábios judeus ali, tá? Eles seguem, ó. Não sabemos de que eventos estamos falando, mas os místicos, os cristãos, continuam a alertar que não apenas sobre o arrebatamento, mas o que o mundo inteiro está prestes a ver. Por exemplo, eles falam de Nibiru, né? Eles falam do planeta X, o planeta 9, etc., que ganhou tantos nomes, né? Ou outros novos objetos nos céus. Por sua vez, né, as pessoas que acreditam nessa questão do Nibiru ou de OVNIs, etc., continuam postando vídeos incríveis que não têm explicação. E realmente, tem coisas acontecendo, ó, muito estranhas, gente, que eu já vi matérias em vários lugares mostrando essa questão, até um raio aí que... Olha esses sinais no céu, meu irmão, rapidinho aqui, ó, dá uma ampliada na tela, dá uma olhada aí, se isso é natural ou se de fato aí tá sendo alguma coisa que o ser já vi humano matérias tá em vários lugares mostrando essa questão, até um raio aí que
não era de conhecimento dos cientistas, é 100 vezes mais potente que o raio mais potente documentado, né? E ele foi acima das nuvens e foi para cima, para o espaço, não foi nem assim, dessa forma para baixo. Tem coisas muito estranhas acontecendo no mundo. E olha só, há um interesse incomum de OVNIs na Colômbia, onde eles já estão vistos no céu com mais frequência do que os Boeings. E isto aconteceu, gente, aqui na minha região, não vou falar quem, mas pessoas ligadas a mim me mostraram fotos até, que estava passando numa determinada estrada e à noite e vários objetos no céu pairando. O que são essas coisas? Quem sabe? É daqui? É da nossa Força Aérea? O que é? Starlink. Sabe? Mas que coisas inexplicáveis estão acontecendo. Estão. É possível que o desafio dado à população local explique de alguma forma esse fenômeno. Olha só, aqui o que disseram, ó. A Colômbia ficará como um terreno elevado para o qual os sobreviventes perturbados da América Central escalarão durante a mudança. Hoje, o vizinho Panamá é o ponto onde a água flui entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. Mas esta ponte para a segurança será arrastada no início da hora do turno, da inversão. No entanto, quaisquer sobreviventes agarrados ao material flutuante serão levados à costa da Colômbia, querendo ser alimentados e abrigados por equipes de resgate. Assim, como muitos outros países que vivem melhor durante o turno do que seus vizinhos, a Colômbia provará ser um hospital regional e campo de refugiados, segundo a opinião deles aqui, né? Maravilha. Professor Casale, de fato aí esses sinais que aparecerão, que aparecem, que já apareceram no céu, eles são de fato aí proféticos da parte de Deus. Então Deus lá com a sua forma, ele fez a terra e o mundo e você e eu com a sua simples palavra, para termos uma ideia do poderio desse eterno Deus. Então, assim, ele poderia estar agindo novamente e causando esses eventos naturais. Por isso que as escrituras mostram os derramares dos 7 selos, 7 pragas, que sim serão acometidos os mares, os rios, Absinto, o Nibiru que está por vir. Professor Casale, eu vou aqui colocar esse bloco na tua mão agora, porque está espetacular. Vem pra cá no canal Análise Teológica, deixa o seu like, comente esse conteúdo. Sábado que vem tem o Vanderlei Casale aqui, Ponto com Adventista, tudo se Deus permitir. E amanhã Pastor Jailson também em Crônicas Apocalípticas. Professor Casale. Então, Alexandre e queridos irmãos, e o que o Renato Barros, ele mencionou vários assuntos relacionado a sinais, prodígios, né? E no caso, Deus tem os seus sinais, Deus tem os seus prodígios, Deus tem a sua forma de avisar, de mandar um aviso, inclusive para as nações, os povos, e dizer de que ele está próximo de voltar. Por exemplo, eu vou ler aqui em Joel, por exemplo, capítulo 2, verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então percebe aqui fogo, colunas de fumaça? Será que aqueles incêndios nos Estados Unidos também não são os sinais da breve volta de Jesus Cristo? Né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Deus tem os seus sinais, porque as Escrituras Sagradas falam de terremotos, fala de o sol escurecer-se, a lua transformar em sangue, fogo, coluna de fumaça, raios, trovões, né? Então, Deus também tem a sua forma de operar. Mas nós não podemos deixar de mencionar de que Satanás, o diabo, ele é chamado príncipe das potestades do ar, Alexandre. Ele também tem capacidade de fazer coisas extraordinárias, porque ele tem esse poder. Pense bem, ele era um anjo cobridor. Ele era um anjo que estava ao lado do trono de Deus. Você percebe que um anjo que veio à terra matou um exército, né, praticamente de 20 mil, não sei quantos mil homens, não estou lembrado agora, né?
acho que naquela guerra lá, Senaqueribe, uma coisa assim. Você lembra, Alexandre, desse fato? 23 mil. 23 mil. Então você nota que um anjo só o que ele faz. Então, esse anjo aí, que é o anjo caído, ele tem poder. E tudo que ele quer fazer, ele está querendo imitar a Deus também. Ele está dizendo para as suas hostes de que ele também tem poder. Então, existe a mão do homem, Alexandre, nos sinais, e existe a mão de Deus, e existe a mão de Satanás. Por exemplo, nós sabemos que existe um tal de harp, a harp, né? Que esse harp tem lá, parece que lá no estado de São Luís do Maranhão, lá no norte do país, tem lá no deserto do Alasca, é um harp, são umas antenas, né? E uns amplificadores que, através dessas antenas, eles emitem frequências ultra baixas, ou seja, baixas frequências, aonde, por exemplo, eles podem alterar as camadas assim, do céu, pode produzir enchentes, furacões, pode produzir até terremotos, segundo as informações, porque isso aí está na rede, inclusive já foi uma reportagem da Record, TV Record, falando e dando todas as capacidades de que esse harp pode fazer. Então, como lá nos Estados Unidos, que é o país que deve haver o caos, né, para que eles possam implantar a marca da besta, os Illuminati, esse povo aí, os globalistas, eles utilizam desses artifícios para apressar o cumprimento e apressar a agenda que eles querem impor, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, no mundo todo, né? Entende? Então, o homem também mexe. Na natureza, você pode perceber que lá no livro de Apocalipse, acho que é o capítulo 10, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui, que vocês têm um texto aqui, ó, Apocalipse, capítulo, aqui, ó, capítulo 11, né? Capítulo 11. E diz aqui, é o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, aqui está se tratando de humanos, de pessoas que usam de artifícios. Por exemplo, guerra química, guerra através do vírus, matança, peste, ebola, por exemplo, vamos dizer também Covid-19, né? Então você nota de que os homens estão mexendo com a natureza, mexendo com armas químicas, armas biológicas, porque eles são instrumentos de Satanás. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Matar e destruir, é o que eles estão fazendo. João 10:10, abre aí, por gentileza. João 10:10. João 10:10. E os políticos, de um modo geral, estão roubando. Rouba pra caramba a classe política, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. João 10:10, né? Diz então, que o ladrão, professor. Hã? O ladrão. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Deixa eu ler aqui, João 10:10, que você citou. Isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia. Então, esse ladrão, eu vejo que é o Satanás, viu, Alexandre? Ah, joia. Bom debate. Eu vejo que é o Satanás, que ele quer roubar o nosso direito à salvação. Ele quer ceifar e está ceifando a vida de muitas pessoas sem o conhecimento da verdade, para que eles morram sem esperança e sem a salvação em Cristo. Aleluia. Então, o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Entende? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Isso, é Jesus Cristo que dá a vida. Então, o que acontece, querida igreja, queridos irmãos?
Então o homem trabalha para Satanás. Mas esses sinais aí, tem sinais, Alexandre. Você vê a coluna de fogo, coluna um raio, raio no mar, raio na terra, raio em tudo quanto é lugar. Você entende? Você vê que em alguns aspectos existem já vídeos, as pessoas fotografando, as pessoas filmando, inclusive, por exemplo, em certas partes da Europa, de alguns países, por exemplo, nuvens vermelhas, totalmente vermelhas, nuvens dos céus vermelhas. Né? Então, muitas vezes as águas parece que estão transformando em sangue, uma contaminação. Então, e ele falou também aí de discos voadores, é verdade. Existem fenômenos espirituais. O Vaticano é o maior investidor em OVNIs no mundo. No mundo. E não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Então, note, essa é uma notícia que ele está passando aí que o Alexandre falou. Então, presta atenção. Então, Satanás ele vai trabalhar nesse campo do espiritualismo em relação a OVNIs, em relação a extraterrestre, e vai haver muitas aparições que fala, né? Falsas aparições. Falsas aparições. Não, mas são aparições, mas do quê? Do que são essas aparições? São justamente espíritos e demônios. E toda a Terra ficou maravilhada? Seria esse o momento, professor? Não, porque essa nomenclatura, toda a Terra fica maravilhada em relação... Não é uma aparição. A cura da besta. Ah. A cura da besta, a cura da ferida mortal, né? Agora, isso vai chamar muito a atenção dos terráqueos, porque você sabe que a televisão, ela realmente tem um poder muito grande de alcançar o mundo inteiro, né? Verdade. A TV, os meios comunicativos, a mídia. Né? A mídia, isso mesmo. Meio midiático. E midiático. Então, o que acontece? Então, Satanás, ele vai fazer muitos artifícios. Para que ele vai fazer isso aí, Alexandre? Para quê, professor? Para quê? Alguém sabe aí? Coloca no chat aí. Por que Satanás vai fazer sinais, prodígios e mais intensamente quando estiver chegando o fim? Por que ele vai fazer? E vai fazer aparecer diante do povo uma nave e um extraterrestre descendo da nave como se fosse verdade mesmo. Mas aquilo lá é uma ilusória, é uma coisa, são espíritos e demônios. Por que ele vai fazer isso, Alexandre? Vamos ver se você... Eu sei que quando passava aquela Xuxa, que era a rainha dos baixinhos, ela descia numa nave, né? Igual a rainha dos baixinhos. Aí quando ela chegava, ela começava o programa. Aí quando ela terminava o programa, aí ela entrava na nave de novo e ia embora de novo. Aí um dia chegaram para ela e perguntaram: Xuxa, como que você acha que vai estar o mundo em 2023? Isso lá em 92. E ela falou o quê? Aí ela falou: não, eu espero que esteja tudo com uma nova ordem mundial. Olha, então, ela estava dando o recado já. Meu Deus do céu, só ela e a Fernanda Montenegro já estavam por dentro sendo preparada, né? Porque é tudo um script que o pessoal passa para elas não estão nem sabendo, né? Só estão sendo marionetes, né, professor? Então, coloca aí no chat o porquê, eu estou esperando aí. Isso, eu estou enrolando porque sabe que tem um delay, né? E como tem um delay, então o pessoal vai falar aqui sim, hein? Repete aí, professor, para o pessoal falar. Então, por que Satanás, ao aproximar-se mesmo, o final é aonde o povo de Deus vai se preparar, né, para o advento de Cristo? Já tem aqui. Por que ele vai aparecer? Por que ele vai fazer milagres, prodígios, maravilhas no mundo espiritual, no céu, na terra, no mar? Por que ele também vai fazer esses sinais? Porque justamente... Vou falar aqui que o povo falou, aí o professor já vai considerar. Vamos lá. Mércia Bandeira falou para confundir os escolhidos. Gil Flan falou para acreditarem que ele é o Cristo. A Regina falou enganar o povo. E o pessoal aqui ainda está falando, o Orejivijai, todos estão sendo enganados, professor. Justamente, todos os artifícios, todos esses sortilégios, né, que Satanás vai fazer para enganar o povo mesmo. Para enganar os escolhidos, enganar o povo. Para aparecer o falso Cristo, para aparecer o Cristo, disse o nosso... Para aparecer o Cristo, o Gil mas Flan. só que presta atenção, vocês se recordam daquilo que eu vim falando hoje ou não?
de toda a live de hoje, vocês se recordam não, até agora? Alexandre, eu vou falar para vocês, me coloca na tela aí, Alexandre. Mas é tu que tá sempre. Não, tô nada, eu tô vendo aqui, ó. É claro que é. Dá Deixa eu aí, ver aqui. põe aí ao vivo. Você deve ter. Não, eu coloquei aqui, ó. Você tá tá ao vivo aqui. pausado, você tá pausado em algum trecho aí que se não tá o seu. Ah, vai, tá mesmo, tá mesmo. Tá mesmo, tá certo, Alexandre. Imagina. Não, tá certo. Então eu vou falar, eu vou falar justamente por que o Satanás, o diabo, vai fazer esses sinais aí. Por que ele vai fazer? Por quê, professor? Espera aí, deixa eu ver se está tudo ok aqui, está tudo ok, para não me atrapalhar. Então, Alexandre, presta atenção, o caso é o seguinte. Certo. Porque o autoclamor vai acontecer, Alexandre. E o diabo, ele quer tirar a atenção da mensagem dos 3 anjos, a mensagem do avivamento, a mensagem da reforma. É tipo assim, é para tirar a atenção do público, dos crentes, de todo o povo, para desviar a atenção e eles não perceberem o avivamento, a reforma que Deus está fazendo, porque Jesus está próximo de voltar, Alexandre. Eu creio. É tipo fazendo uma cortina de fumaça. Você não vê quando na política, por exemplo, quando tem alguma coisa boa que acontece, que o presidente faz, aí eles dão uma notícia extraordinária, uma coisa que é para desviar o foco. Desviar o foco, Alexandre. Verdade. Satanás não quer que isso aconteça. Claro que não, ele quer ficar matando, roubando, matando, destruindo, né? Vem para matar, roubar e destruir as pessoas, principalmente, para que elas não tenham oportunidade de ouvir a mensagem e se salvarem. Então, ele quer tirar o foco, ele quer chamar atenção, ele quer distrair as massas, o público, para os sinais que eles estão fazendo, e não veja os sinais de Deus. Qual confusão Satanás quer trazer, Jéssica? Aí, você está vendo aí, Alexandre? Qual confusão Satanás quer trazer? A pergunta, professor. Qual confusão? É essa mesmo que eu estou explicando. Ele quer desviar o foco. O foco, na época certa, no tempo certo... Qual é o foco? É a chuva serôdia, o alto clamor do 3º anjo. A mensagem do sábado, a toda nação, tribo, língua e povo. A mensagem do sábado, Alexandre. No período... isso aí vai acontecer intensamente, Alexandre, no período da cura da ferida mortal, da besta de Apocalipse 13. E quando a besta de Apocalipse 17 sobe do abismo, está para subir do abismo. Então ele faz todo esse emaranhado, essa bagunça total, esse monte de sinais e prodígios aqui, lá, cá, mais intensamente, que é para o povo ficar absorvido, Olha, aconteceu aquilo lá, olha, aconteceu aquilo lá, aconteceu aquilo lá. Olha, o povo naquela igreja, olha não sei o quê. Mas a mensagem do 3º anjo, que está correndo solta, que os servos de Deus estão proclamando nos telhados, estão proclamando a toda a nação, tribo, língua e povo, que é a mensagem sabática. Enquanto eles proclamam, as autoridades religiosas, autoridades políticas, proclamam a observância do primeiro dia da semana, os servos de Deus vão proclamar a observância do sábado, Alexandre. Então ele vai fazer isso para desviar o foco, para obliterar a mente das pessoas e eles não conseguirem alcançar. Mas não, Deus tem os seus escolhidos, Deus tem o Israel de Deus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A mensagem será dada. Salve-se quem puder. Lembra que o apóstolo Paulo falou no Pentecoste? Salvai-vos desta geração perversa. Crede no evangelho, arrependei-vos e convertei-vos, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E assim vem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, o tempo de refrigério está para chegar, Alexandre. Então, a igreja tem que passar por uma reforma, um avivamento, um arrependimento. Primeiro, o avivamento. Em seguida, junto vem a reforma. E vem o arrependimento. E aí vem o que, Alexandre? A chuva serôdia desce. E aí desce para que o evangelho seja atingido nos 4 cantos do globo terrestre. Ninguém vai segurar a mensagem.
Mas Satanás vai fazer de tudo. Mas não é só ele, não. As lideranças das igrejas, de todas as igrejas, estas lideranças apostatadas da fé, eles vão trabalhar, já estão trabalhando para o diabo, já estão. Agora imagine no alto clamor do terceiro anjo, quando sair a marca da besta. É aquilo que eu falei já aqui. Eles vão dizer que a marca da besta é a solução. Não, são as autoridades constituídas, devemos obediência às autoridades. Eles mandaram guardar o primeiro dia da semana, santificar o primeiro dia da semana. Não, este é o sabate que Deus mandou guardar. Quer dizer, o descanso. Então, todas as religiões, Alexandre, estarão empenhadas nessa mensagem. Praticamente todas. Se tiver alguma que vai sair fora, eu já não sei. Se sair fora, amém, né? Se sair fora, amém, né? Aleluia. Mas a profecia é essa, Alexandre. Você falou a respeito dos sinais do Renato Barros, né? Então, você vê aonde foi chegar a palavra, aonde foi chegar a mensagem. Então, aqui, irmão, são detalhes. Aleluia. São detalhes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São detalhes da profecia. E quando aconteceu o alto clamor, vigia, irmão, vigia, porque é intenção de Satanás chamar a sua atenção. É intenção de Satanás fazer com que você olhe para aquela situação. Olha, os extraterrestres chegaram. Olha que não sei o quê. E você fica aí de boca aberta. É mesmo, é verdade, é verdade. É verdade. Então, o que acontece? É justamente no período do alto clamor do terceiro anjo, Alexandre. Cuidado para que quando vos disserem, eis o Cristo aqui e o falso mestre ali, não vá, não saia de onde está, porque não acontecerá assim, pois se manifestará do oriente ao ocidente e todo olho o verá. Todo olho verá, meu irmão. Não será assim um Deus exclusivo para os cristãos, outro para os hinduístas, outro para o Islã, que é o projeto possibilitório que está vindo aqui. Deixa eu diminuir aqui que o Vanderlei dá um feedback. Vanderlei, quando eu falar de diminuir aí um pouquinho, porque senão quando eu precisar te dar isso, quando eu precisar puxar sua orelha aqui ao vivo, a gente vai perder a audiência, isso não é bom. E sabe que essa live tá espetacular e já tá quase acabando, já deveria ter acabado? Sabia disso? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Então vem aqui no canal Análise Teológica, porque eu ia colocar mais um pouquinho do Renato Barros, mas nós teremos muita oportunidade, se Deus permitir, para fazer isso. E eu vou colocar aqui, como prometido, o vídeo espetacular do pastor Samuel Ramos. Dê uma olhada nesse vídeo aqui que vai acrescentar muito para a live de hoje, lembrando as 3 mensagens angelicais, porque esta mensagem exclusiva cronológica aparece aqui dentro dos nossos dias, onde que é o que o pastor Samuel vai responder agora. Versos 6 a 8. Portanto, queridos, Nimrod se tornou um revoltado contra Deus. Um revoltado contra Deus. A tradição judaica diz que foi Sem, o patriarca de Deus, Sem, que matou Nimrod pela promiscuidade. Nimrod era casado com a própria mãe, Semírabis. Era mãe e também esposa de Nimrod. Nimrod era bisneto de Noé, construtor de cidades. Queridos, aqui diz na Bíblia, em Gênesis capítulo 10, que Nimrod construiu a cidade de Babilônia, de Ereque, de Acade, de Calné, de Nínive, de Calá, de Rezém. Todas estas eram cidades construídas por Nimrod. Quando ele fundou a cidade de Babilônia, ele estava sendo instruído e guiado por Satanás, o grande rebelde, inimigo de Deus. Por isso, queridos, Satanás colocou na mente de Nimrod ter ali em Babilônia também uma trindade satânica. Lembrem-se que as mentiras,
elas são construídas em cima de verdades. O que vem primeiro é a verdade. E o que vem depois é a falsidade, é a contrafação. Satanás, quando ainda um anjo no céu, ele vivia na presença de Deus, ele conhecia muito bem a divindade, ele conhecia muito bem o trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, quando ele foi expulso do céu e quando ele fundou o seu quartel-general em Babilônia, Satanás fez questão de implantar em Babilônia uma trindade também, parecida, semelhante àquela que ele conhecia lá no céu, do Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, queridos, em Babilônia existia a trindade formada por Nimrod, que era o deus Sol, Ishtar, que era a deusa Lua, e Tamuz, que era o filho do Sol. Tamuz era o menino Deus, filho do Sol, o Messias pagão, nascido no dia 25 de dezembro. A trindade pagã, ela se reflete em outros países. Em outros países. Você vai encontrar, por exemplo, queridos, nos fenícios, você vai encontrar entre os fenícios a trindade representada de forma falsa por El, Bacus e Astarte. Entre os israelitas, a trindade pagã era formada por Baal, Tamuz e Astarote. E também na Assíria, a trindade pagã era formada por Ninus, Hércules e Beltis. Na Grécia, a trindade pagã era formada por Zeus, Dionísio e Afrodite. Em Roma, a trindade pagã era formada por Júpiter, Atis e Cibele. No Egito, a trindade pagã era formada por Osíris, Horus e Ísis. Na Índia, Vishnu, Krishna e Isi. Na China, Panku e Yengo. Assim pode ver você que Satanás implantou no mundo todo um sistema idolátrico para substituir a divindade criadora dos céus e da terra. Espetacular, só a primeira pauta aqui com o pastor Samuel Ramos. Realmente aí o assunto da divindade manifesta em 3 formas para o ser humano, é como já aqui fazemos na unidade de Cristo, eu, Vanderlei Casale e o Cristo. Então essa tríade aqui, ela quer colocar o engano, a paráfrase, a contrafação, o paralelo, a paródia, o antagônico, o sinônimo, o parecido, o falso, o controverso, o irrealístico do que está por vir. Professor Vanderlei Casale, conforme as brilhantes mensagens do pastor Samuel Ramos. Alexandre e ouvinte, espetacular. Aleluia. É a mensagem do pastor Samuel Ramos. Deus abençoa ele, porque Deus deu esse dom para ele. Ele é um pesquisador. E eu ia falar umas coisas anterior e agora acho que é para falar agora. O pastor Samuel Ramos, ele é o pregador do avivamento, porque ele prega as profecias de Daniel e também de Apocalipse. Então, o dom de profecia fala de que para que haja um avivamento entre a igreja de Deus, do povo de Deus, os mensageiros devem dar atenção máxima para esses 2 livros proféticos, Daniel e Apocalipse. Quando a igreja de Cristo compreender as profecias e ela souber e entender de que o fim já chegou, o fim está próximo, então deverá operar o quê? Um avivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Olha que maravilha. Então, o pastor Samuel está de parabéns, porque ele é esse pregador do avivamento e da reforma entre o povo de Deus. Agora, você pode perceber, Alexandre, que ele mencionou várias trindades, começando por Nimrod, né? Nimrod que tinha lá, ele era casado com quem mesmo? Ele tinha... Semíramis. Semíramis, era a sua própria mãe, né? Sua própria mãe, incesto.
incesto, justamente. Aí nasce um tal de Tamuz. E Tamuz Tamuz. morre na sua infância ali quando estava lutando na selva com um animal. A Bíblia não menciona que animal era esse. Mas fato é que ali a história diz que, através, claro, dos historicistas, não tem base bíblica, que Tamuz fez oração, perceba, meus irmãos, 40 dias rogando por Tamuz. Semiras ficou 40 dias implorando que seu filho voltasse à vida e adivinha o que aconteceu, professor Casale? Fala aí, Alexandre. Segundo a mitologia, Tamuz volta à vida depois da sua mãe Semíramis fazer essas maravilhas. Então a Jezabel que viria no futuro com o espírito do engano, ela aqui ainda é um braço fraquinho perto do que fez a esquisitíssima, a profética primeira dama do mundo. A primeira dama do mundo! O mundo antigo tinha uma Nova York, uma Tóquio, uma Brasília, uma São Paulo, uma capital mundial que era a Torre de Babel, mais conhecida como Babel, a Babilônia, onde ali todos iriam fazer os seus mercados, fazer suas compras, suas vendas, as ações, o que era calculado, quanto que valia o dólar, quanto que valia a moeda da época, que base de cálculo tinha para os impostos, tudo. Tudo estava ali miscigenado em Babilônia, ao ponto de a língua hebraica que era colocada por Deus para o seu próprio povo, eles viraram bilíngues, eles aprenderam a falar a língua aramaica dos babilônicos. Professor Casale. Maravilha, Alexandre, Aleluia. maravilha. Eu também estou aprendendo com você, viu, Alexandre? Aleluia. Você também é o professor. Você também é professor, Alexandre. Não vem com conversa, não. Você é professor. Entende? Mas, olha, o Samuel Ramos, ele merece o nome até esse título de pastor, porque realmente ele tem amor, ele tem cuidado das ovelhas, ele faz o que pode para poder justamente fazer com que o povo compreenda e se prepare para o advento de Cristo. Mas ele mencionou muitas trindades, vamos assim dizer, de diversos povos, aos assírios, aos judeus, aos hebreus, né? Que tinha lá Astarote, tinha Baal, né? Então, em cada época sempre teve a manifestação, né, de várias trindades. É tipo assim, uma cópia daquilo que eles querem copiar de Deus. Porque cada cultura tem a sua trindade. Tem a sua trindade, justamente, obrigado. É a mesma coisa que nas escrituras. O rapaz perguntou, você crê na trindade? Eu creio. Porque nas escrituras está mencionado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entende? E então, justamente, como disse o pastor Samuel, não é porque ele disse, é porque eu sei também, né? Claro. É de que o Satanás sempre vem procurando imitar a obra de Deus. Imitar a doutrina sagrada de Deus. Você pode perceber no Apocalipse que, justamente aqui, por exemplo, existe, Aleluia. Em Apocalipse capítulo 16, né? 16, aqui tem a trindade final, viu? A trindade entre as nações, ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Isso aqui é a trindade final, Alexandre. Esse assunto é brilhante, porque envolve o espiritismo, o falso protestantismo e a mãe apostatada. Exatamente, Alexandre. Aqui o dragão, ele tem 2 simbolismos aqui. É o espiritismo, ou o próprio Satanás, a besta, que é o papado romano, e o falso profeta, que é lá Apocalipse capítulo 13, ou seja, a chamada a segunda besta, que faz descer fogo do céu, fala em nome de Deus. E eles vão falar em nome de Deus, Alexandre, para dizer que a marca, ninguém vai perder salvação, coisa nenhuma. Se receber a marca da besta, receber o direito de comprar e vender nesta nova ordem mundial, ninguém vai perder salvação. Então, eles vão, para isso, eles vão fazer até descer fogo do céu, são os sinais, né, também, que o falso profeta faz, sinais espirituais, que o Satanás faz,
Então, para enganar os habitantes do mundo. Entende? Então, isso aqui também é propriamente dito a última trindade em batalha contra o Senhor dos Exércitos, porque aqui, nessa trindade, Apocalipse 16, eles se preparam para o Armagedon, Alexandre. Armagedon. O que é o Armagedon? É batalha. Armagedon é batalha. Só que é um lugar chamado Armagedon. Mas é batalha de brasileiro contra inglês, inglês contra francês, ou é de anjos caídos contra Deus? A batalha é o seguinte, anjos caídos, mais dos terráqueos, mais dos humanos. Não estou dizendo o povão, eu estou dizendo as autoridades políticas e autoridades eclesiásticas. Elas estarão unidas, juntas, justamente juntamente com o diabo também, claro, para matar o grupo dos 144 mil. Só que neste momento que eles vão tentar matar, começa a cair a 7ª praga, Alexandre. Um terremoto no mundo inteiro como nunca houve. Diz as Escrituras, todas as cidades serão derrubadas, todas. E aí, a cidade das nações, que seria o Vaticano, o terremoto é grande lá, que divide em 3. Uau. Entende? Está escrito na Bíblia, é dividido em 3 partes. Então, note que, justamente, aí pedras do céu, com peso de 1 talento, diz que é 28 quilos, 30 quilos, pedra, fogo, enxofre, e aí Jesus vem se manifestando antes que eles possam bombardear, né, os 144 mil. Mas eles, mesmo que soltar alguma bomba ali, não vai ter efeito nenhum, porque os anjos de Deus estarão protegendo a igreja, o povo de Deus, claro, né? Mas aí Jesus vem nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lembra dessa passagem? Assim como o raio sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Com tanto poder, com tanta glória, é espetacular a volta de Cristo, mas ao mesmo tempo tremenda. Ele vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Jesus. E aí o sopro da sua boca, aí termina de matar quem estava vivo. E a terra ficará coberta de mortos. E aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Lembra em Apocalipse 19 aqui? Vinde para a grande ceia. Vinde as aves do céu, urubus, animais de rapina, vinde para a grande ceia, para comer carne de comandantes, carne de reis, carne de gente grande, pequenos, escravos e livres, vem para a ceia. É o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis que chegou. E ele vem buscar a sua igreja. Irmão, você não quer estar preparado? Você não quer estar preparada? Você não quer se preparar conosco, juntos, para nós aguardarmos o advento de Cristo? E sermos protegidos, porque a palavra, Alexandre, fala assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então eu quero estar nesse grupo, Alexandre, que nós vamos ver a recompensa deles. Eu quero. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vou soltar aqui o vídeo do pastor Samuel Ramos e aqui vou avisar para você, esse Vanderlei Casale é uma graça, muito querido aqui no canal Análise Teológica, e sábado, se Deus permitir, 21 horas, ponto com Adventista. E também deixa eu chamar aqui, senão o pastor Jailson tá ficando bravo aqui no bate-papo. Pastor Jailson, amanhã, 21 horas, no canal Análise Teológica. Ele prometeu até colocar uma caixa de som lá para fazer um ambiente muito saudável para o Cristo. Perceba aí como as pessoas se importam com o evangelho, queridíssimo professor Casale. Visto aqui o canal Análise Teológica, queimou uma lâmpada aqui, você começou ali com um colorido bonito. Não, mas aqui liguei a outra aqui, então quando você terminou uma pilha, nós já coloca a outra aqui, porque aqui no canal Análise Teológica, como diz ali o próprio sistema
Sistema Brasileiro de Televisão, não, o povo não vai ficar sem a palavra, o povo não vai ficar sem entretenimento em nome de Jesus. Nós devemos aqui colocar todos os dias, quando aqui eu preciso ser renovado a cada manhã. Aqui nós, às vezes, na live aqui, pô, eu tô tão empapuçado, eu não aguento mais, eu quero descansar. Ah, deixa eu chegar pra lá. Não, eu já gravei muito, já falei muito sobre esse assunto. Não é. O senhor sabe que a Maria, o João, a Antônia, a Maria, a Joaquina, a Bianca, a Andressa, o Diogo, o Tiago, o Felipe chegam cansados do trabalho, querendo ser alimentados pela palavra profética que desce do trono de Deus para a tua vida, e como ouvirão se não há quem pregue? Ou aqui é necessário agora que os anjos venham e soem trombeta, porque o Vanderlei agora está cansado, o Alexandre não quer gravar, porque a internet está vindo aqui, água abaixo, e a torneira está aberta. Então, enquanto ela está caindo aqui, eu vou usar. O Vanderlei Aleluia também aqui usa junto conosco no canal Análise Teológica, quando? De quarta e aos sábados, ponto com a Adventista, trazendo as matérias mais inclusivas para o público cristão brasileiro que está disposto a caminhar na identidade cristã profética dos últimos dias, a verdade presente. Amém. Alexandre, tem uma pessoa do chat que ficou admirado porque eu falei que o Vaticano iria se dividir em 3 partes, né? Então eu quero ler nas Escrituras para que o irmão possa entender aí, né? Amém. Que o irmão acho que não entendeu. Apocalipse capítulo 17, versículo 18, primeiramente. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 18. Nós sabemos que mulher é uma igreja. E essa igreja é o Vaticano, é Roma, é o Vaticano. Aí eu falei que na 7ª praga, o Vaticano iria se dividir em 3 partes. Então está aqui a palavra, onde está escrito. Quer ver aqui, ó? Aqui, Apocalipse, no caso 16, o versículo 18, né? Aí vem, porque a resposta é o verso 19. E sobrevieram relâmpagos e vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Aí vem o verso 19. E a grande cidade, qual é essa grande cidade? Que reina sobre os reis da terra. Se dividiu em 3 partes. Então, o irmão parece que não lê as Escrituras, parece que não tem esse conhecimento. Ele não lê a Bíblia, tem que ler Apocalipse. Qual a referência? Entende? Ó, Apocalipse, primeiro eu li Apocalipse 17, verso 18, que identifica a igreja de Roma como a grande cidade, certo? Que, na verdade, é a grande cidade que faz coisas estupendas, né? Ele trouxe, essa cidade, ela trouxe a transgressão assoladora e a abominação desoladora agora no final. E justamente, a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Agora, se não souber quem é a grande Babilônia mística, então para de ler a Bíblia, irmão. Não lê mais a Bíblia, porque você está lendo a Bíblia de ponta cabeça, irmão. Aleluia. Pode deixar mais perguntas aí no bate-papo e dê uma olhada no que o pastor Samuel Ramos aqui vai terminar de considerar sobre as questões da Trindade, né? Então vamos ver aí que Deus ele tem a sua cópia, a sua imagem compartilhada com o ser humano, seu caráter, as suas virtudes, discernimento, juízo, que o próprio Deus aí deixou-nos um consolador. E o trabalhar de Deus é assim. Eu me lembro aqui de Margaret MacDonald. Margaret MacDonald foi a profetisa. Então ela profetizou. Aí daqui a pouco veio alguém que precisava transliterar. Então veio Nelson Darby. Mas só que depois precisava alguém para prorrogar a mensagem. Os apóstolos. Então estas tentativas de Deus, esses acumulares de Deus, conforme a história mostra, é para o público já ficar atento. Ah, o Deus deixou o método. Então eu vou copiar. Deus deixou os estatutos, então eu vou fazer igual. Deus deixou a ordenança, então eu vou obedecer. É assim, meu irmão, que nós trabalhamos junto com a teologia. Vem aqui no canal Análise Teológica, dê uma olhada nesse vídeo com o pastor Samuel Ramos. Queridos,
a Babilônia de Nimrod, ela está tão presente em nossos dias como no passado. Os costumes, o estilo de vida, o sistema de adoração da Babilônia de Nimrod existe hoje. As festas da Babilônia de Nimrod existem hoje. Por exemplo, você pode perceber que todos os anos se comemora no mundo todo aquilo que é chamado de a Páscoa. A Páscoa. A Páscoa é uma festa bíblica. Era comemorada anualmente no dia 14 de Nisan. Começou sendo comemorada no Egito, a primeira vez, no Êxodo, quando pela primeira vez a Páscoa foi comemorada no dia 14 de Nisan, e depois disso, anualmente, era comemorada no dia 14 de Nisan, comemorando a libertação do povo de Deus do Egito, e também o vindouro, o prometido Messias vindouro, que seria a nossa Páscoa, que morreria por nós. Por isso Jesus morreu no dia da Páscoa bíblica. Mas a Páscoa comemorada hoje não é a Páscoa bíblica, é a Páscoa lá da Babilônia de Nimrod. Porque o dia em que eles comemoram é o dia do festival babilônico, de Ishtar. Por isso, queridos, a Páscoa, a data da Páscoa atual, ela é comemorada sempre no mesmo dia, ou seja, sempre no domingo. Como é que funcionava? Como é que funciona a Páscoa hoje, comemorada no dia da festa de Ishtar? Vocês podem perceber que ela sempre acontece no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Vou repetir. A data da Páscoa hoje é a data da festa da fertilidade da deusa Ishtar de Babilônia, que é o primeiro domingo, depois da primeira lua nova, depois do equinócio da primavera. Os cristãos modernos comemoram a Páscoa, eles estão bebendo um vinho que vem lá de Babilônia. As festas de Nimrod existem também hoje, por exemplo, a festa ao Deus Sol, ou melhor, a festa ao Filho do Sol. A única informação disponível sobre o Natal, 25 de dezembro, queridos, é que era uma festa antiga, pagã, que se originou em Babilônia séculos antes do nascimento de Jesus. Na Roma pagã, a festividade do dia 25 de dezembro era chamada de Natalis Solis Invicti. Natalis Solis Invicti, quer dizer o nascimento do invencível Sol, celebrada esta festa no dia 25 de dezembro. Constantino, o imperador pagão, que se diz que se tornou cristão, proclamou a sua conversão, mas, queridos, na realidade ele trouxe para dentro do cristianismo o paganismo dele. No dia 7 de março de 321, Constantino estabeleceu dentro da igreja cristã, no quarto século, 7 de março de 321, ele estabeleceu o dia do sol, o dia adorado no paganismo, o dia adorado em Babilônia, na Babilônia de Nimrod, ele estabeleceu como dia santo no meio da cristandade. Qual foi a data? 7 de março de 321. E logo mais, no ano 325, no concílio de Niceia, 325, ele estabeleceu uma adoração a deusa Lua. Em 321, ele estabeleceu a adoração ao deus Sol. Em 325, ele estabeleceu a adoração a deusa Lua, estabelecendo o dia da festa de Ishtar, a deusa da fertilidade, dando o nome para esta festa de Páscoa. Mas a festa é para Ishtar. Queridos, professor Casale, de fato Deus ele não gosta mais de festa, porque nós pegamos no Antigo Testamento, aí tivemos Páscoa, sábados, as festas das trombetas, as festas ali do Pentecostes, que já era a cópia de uma festa que viria para o público cristão, onde traria ali o batismo com o Espírito Santo. Então ali Deus deixou de ser esse festeiro, ou agora é Roma que pegou para você e falou assim, não Deus, fica aí porque eu entendi o seu propósito, só que a gente consegue fazer um pouquinho melhor que o Senhor. E de fato é isso, porque as escrituras estão aí debaixo do clero
da Igreja Católica. Como colocar aqui para encerrar esse brilhante programa, identificando e chamando o pecado pelo nome Roma Papal diante desse cenário profético? Então, veja só que quando Roma, por exemplo, aceitou o testemunho do rei Constantino, quer dizer, Roma quer dizer os bispos de Roma, né? A igreja que estava se iniciando, né? O papado romano estava se iniciando naqueles dias. Então, logicamente que o Constantino deu aquela de que aceitou o cristianismo, né, entre aspas, e ele introduziu na igreja ali de Roma, entre os discípulos, entre os apóstolos, entre a irmandade, os costumes pagãos. Então, na verdade, nos dias de Cristo, até os dias de Cristo, ainda entre os judeus, eram celebrados festa da cabana, festa do Yom Kippur, era festejado a Páscoa, né? Era festejado várias atividades, várias festas, dias de lua novas, né? Conforme é registrado também no Novo Testamento. Mas